Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Sagres Internacional é um quadro do Tom Maior, produzido pelo Sistema Sagres, junto ao professor Norberto Salomão. Ele que é professor, historiador, professor de geopolítica. Já desejo boas-vindas. Professor, seja bem-vindo mais uma semana aqui no Tom Maior. Muito obrigado, Dili. Um abraço também a todos que estão nos acompanhando, né? E mais uma vez aqui, graças a Deus, mais uma semana para a gente poder fazer reflexão sobre algum tema aí do cenário internacional. E olha, muita coisa tem acontecido, né? No Chile, a eleição presidencial ocorreu no último final de semana, vai para um segundo turno. Na Suécia, nós tivemos, pela primeira vez, uma mulher primeira-ministra, mas durou só 8 horas, porque ela propôs o orçamento, não foi aprovado, vão ter que escolher uma nova primeira-ministra, um novo gabinete ministerial. E por aí vamos, né, Dília? A coisa vai caminhando aí. Mas nós escolhemos para na Alemanha também, né? Está se formando o novo governo alemão com o primeiro-ministro Olaf Scholz, que vai substituir a Angela Merkel. Então, muita coisa está rolando, mas a gente vai se concentrar fundamentalmente aí nessa questão da Europa e como os casos de Covid voltaram a avançar no velho continente. Isso mesmo, professor. Nosso tema de hoje, para você que nos acompanha aqui no Tom Maior, o tema do Sagres Internacional hoje, a dramática luta contra os novos casos da pandemia. Professor, e para começar, eu pergunto, por que a Europa voltou a ser epicentro das infecções por coronavírus no mundo, professor? Pois é, né, Dili? O que acontece é o seguinte, a Europa, apesar de todo o desenvolvimento que a gente sabe que a Europa tem, a Europa ela é muito diversa, né? Uma coisa é a região ocidental da Europa, onde estão Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Bélgica. Outra coisa é o leste europeu, né? Onde a situação é bem grave, o alto índice de desemprego, as condições higiênico-sanitárias não são das melhores em vários desses países, e o fato da Europa estar ali justamente na linha de imigração de pessoas que vêm da África, da Ásia. Então, obviamente, há uma circulação muito grande de pessoas naquela região. Esse é um problema. A outra questão é que, apesar da vacinação, muita gente, uma parte considerável da população, por exemplo, na Alemanha, só 57% da população tem as 2 doses, né? Na Rússia, só 37%. Então, existem os céticos, né? Existem aqueles que não acreditam na vacinação ou temem a vacinação. E, finalmente, Dília, olha o que ocorre. Gradativamente, quando houve a vacinação, os casos de Covid foram diminuindo em um primeiro momento e na Europa foi ocorrendo um processo gradual de flexibilização, inclusive com a liberação do uso de máscara em alguns lugares, em alguns países. Moral da história, esse relaxamento todo acabou propiciando uma volta e uma volta intensa nesses processos de contaminação. Só para você ter uma ideia, nós tivemos aí um aumento no último mês de 55% no número de casos, né? Novos casos de Covid na Europa. E, para sorte, esse aumento do número de casos é muito mais de contágio do que de mortes. O número de mortes não aumentou na mesma proporção, ainda bem, que o número de contágios. Porém, a Alemanha chegou aos seus 100 mil mortos, vítimas de Covid. E olha que tem gente que ainda fala em problemas de subnotificação. Então, essa é uma questão bastante grave. Veja que o Hans Kluge, que é o diretor-geral, né, da OMS na Europa, ele afirmou que teme que a Europa possa chegar a 500 mil de mortes até fevereiro de 2022, vitimados por Covid. Por outro lado, a líder técnica da Organização Mundial da Saúde, da OMS, né, a Maria van der Kerkhove, ela também tem previsões que não são das melhores, bem como o Mike Ryan, que é o diretor executivo do programa de emergência da OMS, que está dizendo, olha, precisa tomar providências drásticas, infelizmente, para que se possa conter esse avanço da pandemia. E veja, né, Dília, a gente está falando de Europa, mas na Ásia também, na China, na Indonésia, no Paquistão, na Índia, os casos de Covid também voltaram a crescer
e estão ultrapassando números de contágio, os maiores eram desde abril do ano passado, quando a pandemia efetivamente começou. Então, realmente, o quadro é bastante preocupante, viu, Di? Professor, e nas regiões da Europa onde tem maior índice de vacinação, a situação é a mesma? Pois é, né, Dili? Excelente pergunta sua, porque você sabe que os negacionistas sempre colocam o seguinte: olha, esse negócio de vacina não adianta nada. Se a vacina adiantasse, os casos não estavam voltando a crescer e tal. Bom, não é isso, né? A coisa não é bem por aí. Nos países onde ocorreu a vacinação de forma adequada, os números foram bem baixos. E é bom lembrar, né, que o fato de você ter tomado a primeira dose, a segunda dose, até a dose de reforço, não evita 100% que você possa contrair o vírus. Vai propiciar isso sim que você tenha um quadro mais atenuado da doença. Porque também, né, Diego, o grande problema dessa doença, da Covid-19, é que as pessoas com insuficiência respiratória acabam infartando o sistema hospitalar. E aí não tem leito para todo mundo, não tem leito de UTI, e isso também pode, como nós já temos a experiência, nós já temos bastante experiência depois de quase 2 anos convivendo, né, com essa doença, a gente já tem experiência para saber que o grande problema é esse: você pode colapsar o sistema hospitalar, o sistema de saúde, e esse é um problema grave. Mas veja, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, os países em que a vacinação aconteceu, sim, o número de casos é bem mais baixo, mesmo assim, houve um crescimento. Bom, mas você está vacinando, por que houve um crescimento? Porque nem todos vacinaram, nem todos tomaram a segunda dose, nem todos tomaram a dose de reforço. O percentual não é satisfatório e isso gera 2 problemas. Que os contágios continuem acontecendo. 2, acontecendo os contágios, que o vírus ganhe resistência e produza novas cepas, como é o caso da cepa Delta Plus, que é uma cepa originária lá na Índia, mas que já chegou à Inglaterra, já chegou à Europa e tem preocupado, né? Muito mais pelo número de contágios do que propriamente pelo número de mortes. E dentro disso, até que você coloca, eu tenho aqui algumas observações em que a União Europeia... essa é outra questão, né? A União Europeia, até antes de eu observar isso aqui, a União Europeia ela não tem, curiosamente, uma política única. Ficou para que cada país decidisse quais as restrições ou não para aceitar turistas, viajantes, visitantes, enfim. Agora, com a volta desses casos, a preocupação muito séria, muito importante nesse sentido, no sentido de se estabelecer aí, com clareza um critério uniforme da comunidade, dos países da União Europeia, para evitar justamente o aumento do número de casos e gradativamente reduzindo a coisa. Professor, e com esse recorde de contágios, qual que tem sido a reação das autoridades nos países europeus? Pois é, Dili, aí a reação das autoridades tem sido a seguinte: olha, vamos conter aí, retomando aquelas medidas restritivas. Então, volta a obrigatoriedade do uso de máscaras, volta a suspensão de alguns eventos que causem aglomeração. Então, a gente começa a ter, viu, Dili, o que a gente chama de um lockdown, né? Aquele fechamento parcial. Então, você volta a regular o horário de abertura de restaurantes, volta a proibir festas, né, ou alguns eventos públicos, como já tinham sido liberados. Isso recua em alguns países, como a Áustria, como a Alemanha. E uma restrição ainda maior para os não vacinados. Por exemplo, foi a estratégia que a Áustria adotou, né, desde a semana passada. Aqueles não vacinados, que não podem apresentar aí uma declaração de vacinação, vão ficar submetidos a maiores restrições. E é óbvio, né, Diri, que isso tudo acaba gerando uma insatisfação muito grande na Holanda, na Bélgica, na Itália, na Irlanda do Norte, em vários lugares, manifestações, inclusive violentas, em que houve até policiais feridos, pessoas feridas, manifestações contra as medidas restritivas. Veja que as pessoas não se conformam de que é preciso fazer, assim, digamos, um meia-volta-volver nesse momento. O Brasil mesmo, né, vive aqui agora esse questionamento: libera carnaval, não libera carnaval? Algumas cidades que já tinham liberado voltaram atrás, e isso acaba gerando, assim, um quadro muito grande de insatisfação, até porque na cabeça de muitas pessoas a ideia é de que a coisa já passou. Não, a gente já consegue conviver com isso. As pessoas se esquecem que muita gente morreu e que a doença é bem grave. E veja, viu, Dini, nessa questão do negacionismo,
Nós temos até uma filosofia que é lá do século XIX, antroposofia, olha o nome, hein? Antroposofia, lá do século XIX, e que foi resgatada agora, recentemente. Tem escolas que seguem lá na Europa essa tendência, que mistura um pouco da cultura oriental com aquela ideia do espiritismo e a ideia do karma, de que as doenças são, na verdade, apenas mais uma provação que nós temos que passar para aperfeiçoar a alma, o espírito, a mente. Então, nesse sentido, não se deveria fazer nada. Deixa que naturalmente a coisa vai passar. Tem crescido, principalmente no leste europeu, no leste da Alemanha, na parte da antiga Alemanha Oriental, esse tipo de ideia, e isso, curiosamente, tem colaborado para a ampliação também da doença e para a negação à vacinação. Veja que já é famoso nessas escolas e regiões que adotam ou que têm preferência por essa antroposofia a volta de surtos de sarampo em anos anteriores, porque até mesmo os pais se negam a vacinar as crianças contra o sarampo e contra outras doenças. Como eu costumo dizer, uma frase que eu sempre gosto, durma-se com um barulho desse, né? Bom, professor, caminhando para o final, eu quero encerrar esse nosso Sagres Internacional dessa semana com a pergunta: esses novos surtos de Covid na Europa e na Ásia aumentam o temor de explosões de casos de Covid aqui no Brasil? Aumentam, até porque institutos que têm feito esse acompanhamento, né, têm visto que os casos estão voltando a crescer, a gente está voltando a ter um crescimento de transmissão desses casos no Brasil. E você deu tchau, pior que isso, né, Diego? Ainda há aqueles que questionam, né, ainda hoje a vacinação. O próprio governo, né, já chegou a jogar contra a vacinação, propondo medicamentos chamados off-label, né, quer dizer, que estariam fora daquelas prescrições, como hidroxicloroquina, ivermectina e outros todos. Para nossa felicidade, o Ministério da Saúde vem adotando nos últimos meses uma postura bem diferente, uma postura muito séria, engajada com a vacinação, e isso tem sido muito importante. Apesar de que agora, né, no dia de hoje, na tarde de hoje, o Ministério da Saúde, que havia falado numa segunda dose da Janssen, voltou atrás. Como todos sabem, no Brasil você tem algumas vacinas autorizadas, né, que é a Coronavac, que é a AstraZeneca, que é a Pfizer e também a Janssen. Dessas todas, a Janssen é a única que tem dose única, mas o Ministério da Saúde estava avaliando essa possibilidade de uma segunda dose, até falou de uma segunda dose para aqueles que tomaram a primeira, com um prazo de 2 meses, e mais 5 meses tomaria a dose de reforço. Até falava-se que seria ideal tomar uma dose de reforço de uma outra vacina, preferencialmente a Pfizer. Mas nessa tarde, agora no início da tarde, saiu uma nota do Ministério da Fazenda, do Ministério da Saúde, Ministério da Saúde, falando, afirmando que não, que recua, não deu uma justificativa oficial, porque desse recuo, mas a gente sabe que é porque não há uma consistência técnica ainda para que se tome uma segunda dose. Fala-se de uma dose de reforço 5 meses após, mas não de uma segunda dose da Janssen, né? Fala-se de uma dose de reforço após 5 meses, mas com uma dose só para a Janssen. Então, houve esse recuo aí do Ministério da Saúde, sinal de que eles estão levando bem a sério a questão. Que bom, né? Porque o Brasil tem uma tradição nesse sentido. E, concluindo na resposta à sua pergunta, a preocupação maior em torno de tudo isso é com relação aos eventos que vêm aí agora, né? Festa de final de ano, depois carnaval. A gente está vendo que os bares estão abrindo normalmente, que estão tendo shows normalmente, jogos de futebol, o pessoal não respeita coisa nenhuma a questão de uso de máscara, e tudo isso pode colaborar, sim, para que a gente tenha, principalmente ali, a partir do mês de março, a partir do mês de abril, alguma retomada no número de casos, que não seria nada bom. Muitas cidades, como eu falei há pouco, já recuaram nessa sua ideia de liberar o carnaval. Na Bahia, inclusive, está tendo uma polêmica danada, porque a Ivete Sangalo alugou lá um centro de convenções e disse que vai fazer um carnaval privado ali para 6 mil pessoas. Já a Prefeitura de Salvador e de outras cidades da Bahia não sabem se vão liberar aí para o carnaval. E isso tem gerado, sim, uma insatisfação muito grande, né? Até alguns cantores de bloco
estão dizendo, quer dizer que para os riquinhos libera e para o povão não. E aí fica essa discussão, essa disputa de narrativas, né? Mas a verdade é que sim, nós temos que tomar o maior cuidado, temos que manter, sim, as nossas prevenções em dia e estamos preparados a qualquer momento para um recuo, para medidas um pouco mais restritivas, viu, Diego? Professor, nós chegamos ao fim de mais um Sagres Internacional. Agora, professor, eu vou puxar a sua orelha, porque já é o segundo Sagres Internacional que o senhor não traz aquela palavra nova para a gente procurar no dicionário, viu? Tá. Ou não, hoje eu trouxe antroposofia, hein? Então tá combinado, professor. Muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Tá bom, Dílio. Uma satisfação sempre grande estar aí na sua competente companhia. Agradecer a todos que estão aí nos bastidores, direto ou indiretamente, colaborando para que a gente possa levar informação de qualidade. Nosso agradecimento ao Sistema Sagres de Comunicação e aquele convite a todos para que nos acompanhem no nosso podcast, né? O Sagres Internacional. E um grande abraço, se cuidem e até o nosso próximo e inadiável encontro, viu, Di? Aquele abraço, tchau, tchau.